Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, sempre aqui no Bardalos, uma entrevista com alguém que faz a cultura, que faz empreendedorismo, que faz alguma coisa pela sociedade natalense, por Natal, no Rio Grande do Norte. Lembrando que o programa é aqui no Bardalos, ao vivo, pela minha página no Facebook e depois no YouTube. Quem quiser pode assistir no Bardalos ou assistir depois, vai lá no Facebook e assiste. E no programa de hoje, como você pode ver, estou aqui com Bárbara Lopes, que é empreendedora afrocentrada, ela é empresária, ela é mentora sobre negócios femininos e é responsável pela Pensar, uma startup de educação, ou seja, muito tema legal. Ela vai falar sobre isso tudo, mas vamos primeiro receber nossa entrevistada Bárbara Lopes. Bem-vinda ao Conversa de Botequim. Obrigada, Cefas. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui. Vai ser um papo bem descontraído, por favor. Não me dê muito cabimento não, porque eu falo muito, viu? Entrevistada que fala muito é o sonho de todo entrevistador, ou seja, a conversa vai fluir e seus assuntos são muito bons, porque esse programa trata justamente disso, de diversidade, trata de assuntos importantes para a gente estudar. Só lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Agro, assistente de produção Ananda Carvalho e o ator logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson, aqui no Bardalos com de arte. Lembrando, quem quiser assistir, é só vir aqui no Bardalos. Caiu uma chuvinha no centro de Natal, mas ninguém é feito de açúcar e a chuva parou, dá para vir. Tá, Brad, tem um monte de perguntas para fazer para você. Todos os temas que você trata são muito importantes, já foram até discutidos, debatidos aqui no programa. Mas a minha curiosidade, como é que foi sua infância, sua adolescência? Como você começou a despertar para você tudo isso? De empreendedorismo, da questão afro, que é importante ser valorizada. Você como mulher negra, fala para mim como é que foi sua infância e adolescência. E aí tem assunto, viu? Opa, então vamos lá. Vamos começar. Bom, eu tenho duas irmãs, a Brenda e Bianca, e pai e mãe sempre investigou na nossa educação, mas a gente sempre via eles empreendendo. Então a gente sempre via que o pai trabalhava o dia todo, a mãe também trabalhava e tinha um cachorro quente. A gente sempre estava ali naquele movimento. Então assim, a primeira empreendedora da minha vida que eu me lembro foi que eu vinha aqui no Alecrim, comprava um monte de coisa na escola e vendia. Vendia no prédio, vinha no condomínio. Isso é criança ainda? Criança. Com 8 anos eu peguei a caixa de conteúdo de manhã e eu fui vender para as próprias clientes dela. Falei, olha, compra de mim, porque eu sou criança, estou começando agora, né? Então tinha 8 anos. Então desde cedo já tem aquele negocinho ali na escola, obrigado, Lua. Na escola tem aquela história, né, de Bárbara, me ajuda aqui. Então assim, eu sempre estive nesse movimento de comprar e vender, né? E eu entendia que aquilo ali era legal por diversão, né? Então eu gostei. E aí, com 11 anos eu comecei a jogar xadrez na escola. Fui xadrista e passei 11 anos, né? Dos 11 aos 22, sendo xadrista. E aí eu achava ruim, eu ia para a escola, aprendia, jogava, chegava em casa não tinha ninguém para jogar. Ensinei para minhas irmãs, e aí foi meu primeiro emprego. Eu comecei a dar aula de xadrez para outras crianças na escola. E aí eu fui vendo ali, né, eu com 13 anos, ganhando ali, sei lá, 20 reais por hora de aula. Eu falei, gente, eu sou muito rica, acho que eu sou uma criança rica e consegui assim. Então foi ali que eu já comecei a ficar de olho que eu poderia ensinar e não precisava mais vender, né? Porque antes eu vendia, vinha aqui, comprava pulseira e ia lá, vendia e ensinando não vendia mais nada. Eu ensinava e continuava com o meu conhecimento. Falei, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E aí foi assim. Nossa. E a questão, você falou que cachorro-quente da sua família, seus pais tinham cachorro-quente, era pai isso? Pai conhece o cachorro-quente. Aonde? No Bahia? No Guaíra, em Nova Parramirim. Nossa, né? Minha filha mora lá, no Guaíra. Pois era lá mesmo, no Bloco Novo. O pai chegava de noite, manhã tinha passado o dia todinho com a gente, eu não sei como é que ela conseguia. Eu tenho um filho, eu conheço a Peppa Pig, conheço vários desenhos. Manhã não tinha isso, né? Mas ela cuidava de nós três e preparava o cachorro-quente todo durante o dia. Nossa. E à noite o pai vendia. E aí eu ia pra lá, né? Minhas irmãs também pequenas, a gente brincava. E a gente sempre via aquilo ali, ficava vendo que o dinheiro entrava, vendo que a gente podia ter uma qualidade de vida maior, né? Então assim, a gente cresceu ali no Parramirim, quando realmente não era nada, era tudo mato, tudo ali mesmo. E foi bem legal, eu tenho memórias muito vívidas de estar lá no cachorro-quente, ver a movimentação, de quando à tarde a gente entrava dentro do cachorro-quente, ficava lá naquela caixinha que tem lá dentro, achava o auge. E aí lá eu ensinava minhas irmãs a ler, que elas não sabiam ler ainda. Eu achava para os professores.
E foi esse, Você é mais velha, né? Eu sou mais velha. Eu tenho 2 anos a mais que Brenda e 2 anos a mais que Bianca. Eu tenho 32. Perfeito. Ah, e a questão, você está falando agora na infância, e a questão da adolescência? Na adolescência tudo muda um pouco. Os interesses mudam, a dinâmica muda. Você continuou com isso de empreendedorismo? Como é que foi a Bárbara adolescente indo para a vida adulta? Na adolescência, como eu disse, nós 3 jogávamos xadrez. Então a gente teve a oportunidade de estudar no Henrique Cassiano aqui em Natal, por bolsa de esporte, né? Então assim, a gente tinha uma vida de uma criança, adolescente, mas também tem aquele comprometimento de ser atleta, de estudar e tudo mais. Então acho que, agora que você falou sobre isso, eu estou refletindo aqui que foi um momento que eu não empreendi, assim, de entender algo, né? Mas aí a gente estava na escola e jogava xadrez. A gente participava de campeonato em todo canto. Ah não, você já tá uma coisa importante. Opa, vamos lá. Porque a gente tinha uma coisa chamada patrocínio. Não sei se você já ouviu falar. Já. Patrocínio é com seu pai, pagamento suave. Pai e mãe. Quem nunca, né? Então pai e mãe que pagavam nossas viagens, viajou pelo Brasil todo para jogar xadrez, para campeonatos. E aí a gente sempre, aí mãe inventava de tudo, né? Caneta, caneca, relógio, a gente vendia tudo aqui em Natal para poder juntar dinheiro, para poder viajar para os campeonatos, né? Ganhar medalha e tal. E a gente só veio receber alguma coisa financeira, foi depois com o Bolsa Atleta, né? E aí chegava uma grana, mas que não conseguia custear tudo que a gente tinha. Então a gente ia para campeonatos para jogar, mas a gente sempre vendia alguma coisa ali, mãe criou nossa própria marca 3B. E a gente vendia tudo que existia, caneta, a gente fazia parte do xadrez potiguar. Aqui em Natal tem uma federação chamada Federação Nacional, a Federação de Xadrez Potiguar, masculino. E aí a gente fazia parte e sempre estava ali, vendo alguma coisa. Ainda bem que você está em toda adolescência, não está nem lembrando disso. Nossa, muito bom. Um ex-presidente da Sampa, que é a Sociedade do Beco da Lama, era professor xadrez, o Biratã, Bira, o professor Bira. Pronto, Bira foi presidente aqui do Beco da Lama. Foi, Bira era do Marista, né? Exatamente. E não conhece demais Bira. Professor de xadrez dos bons, pelo que dizem. Dos bons mesmo, é verdade. Pois é, a gente estava ali nesse meio. Muito bom. E o clube principal, foi para o BR, é aqui na Cidade Alta, não sei se ainda tem, né? Então a gente sempre vinha para cá, para a Cidade Alta, para os campeonatos e tudo mais. Que maravilha! Depois eu volto à linha temporal, mas por curiosidade de jornalista. Você ainda joga xadrez? Ainda tem certo? Suas irmãs ainda jogam? Não, hoje não. Só na brincadeira, né? Assim, não jogo mais. Porque chegou a hora que você vai ter que escolher, ou o esporte ou trabalhar, né? Eu adoraria que meu trabalho fosse esporte. Mas na época não eu assim que eu entrei na faculdade, com 20 anos eu ainda jogava, 20, 21, mas aí depois eu fui dando uma diminuída. Porque no xadrez tem uma coisa chamada rate, que é tipo uma pontuação. Então é melhor você sair quando o seu rate está alto do que você perder e baixar muito essa pontuação, né? Então foi meio estratégico. Faz parte. Mas você falou em faculdade. Vamos chegar à sua vida universitária. Aí quando você entrou na universidade, como é que foi? Como é que começou a entrar a questão do empreendedorismo aplicado à universidade? Como é que foi esse processo? Assim, eu entrei em 2008, fiz administração de empresas, né? E aí eu fui lá, fui vendo, e fui vendo essa oportunidade, e aí eu paguei uma disciplina chamada empreendedorismo para de negócio. Aí eu descobri aquela ferramenta ali que eu podia fazer para tudo. Eu falei, rapaz, eu vou fazer um negócio para tudo, de bar, de pousada, de hotel, de motel, de casa de bolo, de casa de festa, fazia de tudo e falava, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para investir. E aí eu me apaixonei por essa disciplina, por essa ideia de ter as coisas organizadas, né? Na faculdade mesmo. Ainda trabalhei CLT em 4 lugares, né, com carteira assinada, mas os trabalhos foram que me mostraram que eu realmente queria empreender, que eu queria abrir meu próprio negócio. Eu sempre falava, pai, eu vi aqui uma oportunidade, não sei o que, tá bom. Tudo que pai era, tá bom. Ele, acho que eu falava, olha aqui, pai, eu vou no negócio, ele nem olhava, falava, não, vai dar certo, vou pagar um empréstimo. E aí, na faculdade, na verdade, acho que sei lá, dos 13 até os 23 anos, eu sempre dei aula particular. De quê? Do que você quiser. Se eu chegar e falar, você dá aula de física, eu falo, dou. Aí eu vou pra casa, estudo a sua série, ia lá e dá. Você dá aula de biologia? Dou também. Inglês? Dou também. Hoje eu sou péssima em inglês. Inclusive, uma
uma promessa que esse ano sai no inglês fluência. Mas assim, eu sempre fiquei dando aula de tudo que alguém me pedia. Inclusive de plano de negócio. Eu fiz vários planos de negócio e não tinha aberto nenhuma empresa, mas não dava aula. Mas de tanto eu fazer, eu fui ficando mais experiente nisso, né? E quando eu montei o meu próprio, falei, vai embora. Agora tá achando que eu quero fazer, eu quero abrir uma loja de roupas. Porque eu descobri que era barato, que dava para fazer. Foi aí que eu fiz o plano de negócios. E no último ano da faculdade, eu encontrei o bolo do Orlando. Não sei se vocês estão ouvindo falar. Acho que eu vou falar. Em 2012, tinha umas 8 lojas aqui em Natal. Nova Parnamirim tinha Sim, no começo não tinha não. Aí depois que eu comprei essa minha primeira loja, foi que chegou a ter 21 lojas no total. E aí o bolo do Orlando não era uma franquia, era uma licença de patente. Você comprava a marca e comprava as coisas, né, da loja importada. E aí eu falei, pai, bora aí. Aí ele pegou o empréstimo, ele pagou tudo o dinheiro que ele pegou. Mas em 6 meses a loja se pagou. Vendeu muito bem. Você e suas irmãs. No começo era só eu, né? Porque eu tinha 22 anos. E as minhas duas irmãs ainda estavam na faculdade, estudando, né? E aí, assim que elas foram sair da faculdade, elas foram se chegando e trabalhando lá. E aí foi uma experiência muito boa. Assim, foi o meu verdadeiro MBA. Porque pelo Bolo do Orlando passaram 49 colaboradores no total. A gente chegou a ter 2 lojas, uma fábrica. E a gente distribuía bolos para alguns lugares da cidade, né? Outras lojas também. Então foi realmente o que eu vi na faculdade, eu apliquei lá e nem tudo, né? Porque quando a gente vai para o mercado, a gente sabe que não é aquela frase, na prática a teoria é outra. A teoria é outra. É isso. Então eu passei pelos momentos de ganhar um dinheiro, de não saber nem o que fazer com isso, e os momentos de crise mesmo, econômica e tal, né? Mas antes eu sempre lia alguns estudiosos falando que se você não quebrou a empresa, você não está pronto para ter uma empresa de sucesso. Eu só falava, meu Deus, eu vou quebrar quando? Agora que eu já quebrei, eu estou pronta, então viu, Brasil? Está pronta. Estou pronta. Mas aí então fala sobre isso, como é que a empresa quebrou e como é que você ressurgiu. Não é? O bolo do Orlando, a minha primeira loja do bolo do Orlando, eu vendi. Eu vendi na época por um negócio chamado sócio investidor. Eu vendi para um sócio, ele me dava dinheiro, ele não tinha nenhum direito a fazer nada na loja, só recebeu o dinheiro depois. Então eu vendi para ele. Porque eu precisava do dinheiro para abrir outra loja. E aí foi como se fosse um empréstimo muito seguro. E aí depois eu comprei ela de volta. Então essa primeira loja eu vendi 3 vezes. Vendia e comprava, vendia e comprava. Então eu ganhei tipo, muitos lucros aí nesse processo, mas sempre vendo inteligente. Tipo, eu vou vender para você depois fazer outra coisa. Anotar mentalmente para não comprar uma empresa de você. Não, eu sempre era uma pessoa que estava na cadeia, sabe? Na cadeia. Sim, do próprio negócio. Do próprio negócio. Primeiro eu vendi para ele, sócio investidor, aí depois ele assumiu, depois ele saiu. Depois eu vendi para um amigo, para ele só assumir a gestão. Aí ele pegou minha irmã Brenda como sócia, entendeu? E aí hoje essa loja do Bolo do Orlando da Nova está com uma colaboradora minha. Ou seja, ninguém saiu fazendo, sabe? Todo mundo foi criando a cadeia. E aí quando a gente foi para Nove, da Avenida Nove, uma loja da Avenida Nove, eu tava assim, sabe? Trabalhando 14 horas por dia, 6 dias por semana. Assim. Chegava de 5 horas da manhã na fábrica, saia de 7 da noite, assim, uma coisa surreal, muito cansativo. Aí veio o Miguel, né, que é meu filho, nasceu em 2014. Em 2017 a gente descobriu que ele era autista. E aí veio um pacote de várias atividades a serem feitas. Eu falei, não dá mais para ficar assim, trabalhando feito uma louca, desesperado, né? E aí foi quando a gente começou esse processo de desacelerar. Eu falei assim, preciso acelerar. Preciso contratar mais gente da empresa, preciso fazer um trabalho mais fácil, mais leve, porque a gente comprava um caminhão de farinha, sabe? Balde de margarina, era uma coisa muito pesada, tanto de grana quanto de físico mesmo, né? Foi aí que eu abri a Bendita Confeitaria, por sinal. Foi uma confeitaria que abriu em 2019, lá na Potiguar, na Avenida dos Potiguares, na frente do restaurante Potiguar, não sei se você conhece, mas sim, eu localizei. Aí a gente abriu lá, porque eu descobri que confeitaria só abre de meio-dia. Aqui meio-dia, fecha de cedo. Eu falei, esse aqui que eu quero trabalhar pouco. O negócio de 7 horas da manhã eu não quero mais não. Tem isso, né? Confeitaria abre meio-dia. Confeitaria só abre meio-dia. Você já foi na confeitaria de manhã? Agora você falando, tem razão. E aí, ninguém faz, né?
Quando eu abri a confeitaria, quando eu fui abrir a confeitaria, pergunte quantas confeitarias eu tinha ido. Nenhuma. Nunca fui cliente de confeitaria. Porque a confeitaria ela é um produto de luxo, né? É uma coisa mais cara, porque o doce é mais caro, mais fina, mas que não é uma coisa básica da sociedade. A gente não tem essa cultura também. Mas aí eu descobri que eu podia estudar, fazer produtos mais finos e trabalhar do meu dia. Eu falei, é isso aí que eu quero, vou mandar pra cá. Porque a gente, olha, certo, a gente entrava numa fábrica de 5 da manhã do bolo. E o primeiro bolo sai de 7 horas da manhã. Na confeitaria, a gente entra na confeitaria de meio-dia e 5 tem coisa pronta. Porque é montagem, né? Muita coisa pré-pronta também e tal. Então, assim, foi quando eu comecei a falar, eu preciso trabalhar menos e eu preciso fazer as coisas mais rápido. E aí veio a ideia da confeitaria, né? E aí a gente passou até o final de 2021 com ela, foram 3 anos. E aí assim que eu abri a confeitaria, eu já fiquei com aquele espaço da manhã. Como você abre o trabalho, que vê o espaço, fala, eu vou trabalhar nesse horário aqui. Aí eu falei, não, eu vou estudar, e aí eu comecei a estudar a mentoria. Aí as pessoas chegavam e falavam, menina, me ajuda aqui a abrir minha empresa também, eu vejo que tem errado. E aí eu comecei a fazer primeiro de graça, depois comecei a cobrar. E fui vendo que tipo, dava uma grana massa, como quando eu era criança, que eu dava aulas particulares. Eu falei, mas que eu vou vender bolo se eu posso vender o meu conhecimento? Vou embora com dinheiro e da pessoa cresce, desenvolve, né? Tipo, eu tenho muita alegria mesmo quando eu vejo minhas mentoradas abrindo negócios, duplicando a loja, comprando outra coisa, ou seja, eu sei que é um legado do meu trabalho aqui no livro. Você falou mentorada, porque você faz mentoria de negócios femininos. Como é que funciona isso, Bárbara? Mentoria. Assim, especificamente. Eu escolhi o negócio aqui porque eu estudei uma coisa chamada produtividade psíquica, que é do mesmo jeito que você sabe de que horas você é mais produtivo, a mulher tem questões biológicas e químicas que faz com que ela performe melhor em tal hora. Então, como a maioria das pessoas que chegavam para mim eram mulheres, e querendo ou não, eu posso usar meus conhecimentos de produtividade psíquica para melhorar isso, eu comecei a atender com só mulheres. Né? Então, assim, eu recebi todas as áreas. No começo, não sei porquê, mas no começo era só arquiteta, fisioterapeuta, não tinha confeiteira, não tinha gente da confeitaria. Muito curioso, mas é. E o que eu percebi, as dificuldades delas, organização da vida e dos negócios, financeira, vendas, mas em sua grande maioria questões pessoais, né? Questões pessoais, de lidar. E aí surgiu uma mentoria. E eu comecei a fazer várias mentorias. Em 2021 a gente sobreviveu à pandemia, né, nas lojas. Sobreviveu, mas não estava indo bem. E aí em 2021 eu falei, não dá mais tempo. Liguei para o pai de novo, falei, pai, deixa eu fechar a loja. Tá bom, mulher, beijo. E aí toda a minha família me ajudou, né? Me apoiou nisso. E aí eu fui vendendo as coisas e fiquei com a mentoria. E aí aquilo que eu falei para você da questão da simplicidade, né? Eu sou uma mulher negra, filha de um pai preto e de uma mãe parda. Eu tenho outro amigo de mães negras. E aí, chegando aqui, gente. Opa, Tô maravilhosa. Opa! E aí, só que eu achava que minha pele era preta e só que eu não entendi o que isso significava antes, né? Aí foi aí que em 2021 eu participei do programa de aceleração. O Sebrae contratou uma empresa chamada Black Box. E eu participei desse programa só para mulheres negras. O Sebrae daqui? O Sebrae daqui do Banco Norte me convidou, né? E aí eu fui uma mentorada. E aí lá eu aprendi várias coisas que eu não aplicava na minha mentoria e principalmente a questão do treinamento racial. E como é importante e gratificante você sempre chegar no canto e se sentir acolhido. Né? Você chegar no canto e olhar e falar, gente, eu estou como eu aqui. E aí eu fui acelerada pela Black Box desse ano. Achei massa. Falei, se quer saber de uma coisa, eu vou fechar a loja mesmo, vai ser uma pena. Mas o meu olho não brilha mais pela loja, sabe? Eu não tinha um grande amor pela loja mais, apesar de ser uma filha, né? Que eu criei com a minha marca. E as irmãs também trabalhavam comigo, né? Estavam comigo, cada um na sua área, mas estavam lá. E aí eu falei, não. Aí em 2022, essa mesma empresa, Black Box e o Sebrae, me convidaram para ser a mentora de negócios do programa. Hoje, fiquei muito feliz. Muito especial, muito feliz mesmo. E aí começou o desafio, né? Que antes eu tinha 4 mentorados, eles falaram, 50, pega.
Então, assim, foi muito desafiador, mas muito gratificante. Muito bom. Então, o que você falou me enseja a fazer algumas perguntas. Até é bom para mim, enquanto homem, para saber mais sobre isso, para conhecer. Sobre mulheres, abrir negócio, mulheres empreendedoras. Me parece, onde eu estiver errado, você me corrija, que as mulheres teriam, em tese, mais dificuldades por terem dupla e tripla jornada, pela criação dos filhos fica mais a cargo das mulheres, por causa da sociedade patriarcal. Na prática, como é que funciona isso? De mulheres empreenderem? Existe realmente essa dificuldade a mais por causa da cultura? Como é que as mulheres lidam com isso? E como você debate isso com as mulheres que têm filhos, 1, 2 ou 3, ou que tem um casamento, ou que tem dupla jornada, às vezes ganham mais, os maridos, mas elas têm que fazer o jantar, ou pelo menos se responsabilizar pelo almoço, pelo jantar. Enfim, como é que você vê isso e como é que você ministra isso? Isso é uma super realidade, né? É uma sociedade patriarcal. Se eu chegar aqui para você e dizer assim, eu tenho meu filho igualmente com meu ex-marido. As pessoas falam, não é aquela coisa do filho mesmo, total, né? Então, assim, isso aí infelizmente, é uma coisa que a gente vai precisar lidar e é muito mais sério do que a gente imagina. Porque eu, que sou uma mulher negra, que sempre trabalhei, que tenho a minha casa, que faço as minhas coisas, que tenho os meus corpos, imaginava que as mulheres tinham essa dificuldade, mas agora que eu tenho acesso a elas, eu juro pra vocês, é 4 vezes maior do que o que eu imagino, sabe? Porque são homens trabalhados, tem uma pessoa que mora não sei aonde, anda e viaja para poder ir trabalhar, né? Então, assim, sim, são jornadas duplas e triplas. Tem umas que o marido delas é o filho delas de tratamento, algumas muitas, né? Mas o que eu percebo das mulheres que empreendem, né? Porque assim, hoje essas mulheres que eu atendo são todas com CNPJ, ou seja, elas já têm um grau de maturidade que a gente chama de 2 ou 3, mas é de grau 1, que é um pouco mais difícil, né? Então elas já têm CNPJ, elas já pagam imposto, elas já sabem a contabilidade que tem que ser feita. E aí o que é que a gente trabalha? A gente trabalha muito na questão da mentalidade, elas entenderem que elas não têm culpa de nada. Né, delas entenderem que elas não têm culpa de agir, elas não têm culpa de ser mulher, de trabalhar. E às vezes ganhar mais que o marido, que acredito é uma realidade. Assim, agora que você me perguntou isso, vou até lhe dever esse número exato, mas eu acredito. Das 50 temporadas que eu fiz no ano passado, 60% ganhei mais que o marido. Né? E é uma realidade que os homens têm dificuldade em aceitar. Eu digo isso porque eu converso com amigos homens e a gente percebe que o homem tem imensa dificuldade de aceitar isso. E assim, porque o machismo, às vezes o machismo ele existe e ele é estrutural, né? E às vezes ele é velado. Às vezes a pessoa não tem coragem de dizer coisas, mas ela age ou não age, e aí ela aumenta esse gap da dificuldade, do escolhiolho, será que você está sendo meio recatado do lar? Né? Então, assim, é desafiador, mas o que eu percebo, essas mulheres que empreendem, a grande maioria, elas têm uma característica muito peculiar que é, eu não vou crescer sozinha. Então, a partir do momento que elas crescem, começam a ouvir negócio, elas contratam logo alguém. E esse alguém sempre é uma mulher, no caso da gente, né? Sempre é uma mulher preta próxima, perto da comunidade. Uma pessoa que possa trazer confiança e mão de obra qualificada. Raríssimas são as pessoas que contratam um profissional pela capacidade técnica. Na sua maioria pela confiabilidade. Eu sou uma delas. Eu quero muitas mulheres negras, muito profissionais, mas eu busco quando eu confio, quando eu conheço. Por isso que é importante que a gente fortaleça essa questão do cenário local. Porque o Sebrae inicialmente precisou ir lá em São Paulo pegar uma empresa para acelerar a mulher com cidade. E ele está dizendo que era de interesse dele, né? Tanto a Black Box do Sebrae e mais mulheres locais que integrassem esse time de fomento, né? De aceleração. Então agora eu presumo que não seja mais necessário isso. Que as próprias mulheres locais possam passar conhecimento para outras mulheres. É isso? Muito feliz. E esse ano a gente vai entrar, vamos ter 12 mulheres negras locais atuando nesse projeto. Uma antropóloga, uma analista de viagem, porque a gente tem que entender a necessidade da mulher, da percepção dela e da identidade dela como mulher negra, empresária e também do negócio. Né? No ano passado eu assumi uma carga muito mais pesada, mas esse ano
algumas mulheres para São Paulo, para Feira Preta, São Paulo. Que maravilha! É muito prazer de ter um para eles. Fala sobre uma questão também que a gente já debateu aqui no programa, que é a representatividade. Por exemplo, em questão ao empreendedorismo, você está aqui falando disso na política. Eu que sou repórter político, por exemplo, a Câmara de Natal já teve 100% de homens, 100% masculina. Hoje nós temos duas mulheres negras na Câmara, Brisa Brack e Joaneide Basílio, que agora virou deputada. Inclusive a sua primeira suplente de vereadora, Aline Juliette, é negra. Então, assim, como é que você vê essa representatividade? Qual o grau de importância disso, principalmente para as novas gerações? Eu acho que cada vez mais estamos dois, né? Eu acredito que a gente está evoluindo muito. Estou feliz e a representatividade é uma questão fácil, porque se a gente não tiver, se o Brasil tem 113 milhões de pessoas negras, né? Se Natal tem 890 mil pessoas morando, 58% de pessoas negras, a Câmara, os espaços públicos, eles precisam ter essa representatividade, né? Agora mesmo eu estou compondo a Câmara da Mulher Empreendedora, são 30 mulheres convidadas, empresárias locais, e eu sou a única negra. O ideal seria que tivesse 50%, né? Mas, estando lá dentro, eu vou a todo momento mostrar a importância disso. Porque a diversidade não é uma solução social. A minha ótica, talvez a sua seja a outra social, porque a gente tem outro olhar. Mas a partir do momento que eu mostro para as pessoas que elas vão poder ganhar mais dinheiro com a diversidade, algumas pessoas que não entendem, que não se sensibilizam com o fomento da diversidade, vão olhar para o dinheiro e a gente vai conseguir ganhar. Então, assim, eu tenho uma amiga que fala que eu rio muito com ela, mas ela fala pra mim assim, Babi, você é muito engraçado, porque você passeia em todos os espaços, entra e sai tranquilo. Eu falei, eu faço isso mesmo, né? Porque eu estou lá, mas eu vou levar a minha carga de militante mesmo, vou militar pela causa da mulher negra e tal, mas eu também vou levar o olhar dos negócios. Então, assim, tanto nesse cenário público que agora a gente tem Lisa, tem Aline, tem Brisa, e a gente vai ter cada vez mais, tem as pessoas que estão vindo, que já estão de olho, que já estão querendo se movimentar para isso, né? Então, quanto mais, a verdade é que nada sobre nós sem nós, né? Então, quanto mais estivermos dentro desse espaço, a gente vai conseguir. Você tocou num assunto muito interessante, porque o que você falou faz muito sentido. A gente olha pelo lado social, mas existe um lado financeiro, um lado capitalista que as pessoas poderiam ver. Por exemplo, uma amiga minha, Rita de Cássia, ela fala em Black Money. E a minha filha, que é LGBT, que é IA, ela fala em Pink Money. Ela já deu uma aula para mim sobre dos empresários. Mesmo aqueles que não estão desconstruídos, eles não podem ignorar o Pink Money. Então existe isso, né? Então como é que funciona isso? O Black Money, o Pink Money. Ou seja, não é só uma questão de tolerância, de não preconceito, de justiça, mas também, para quem é pragmático, uma questão financeira. Eu acho que essa é a grande sacada que a gente tem que usar com a galera que não está aqui, né? Porque assim, o Black Money, ele é o objetivo final da Bensar, né? Que é uma startup... Vamos falar. Vamos falar, né? O Black Money, ele é gigantesco. Eu vou dizer para você que hoje eu tenho, acho que no último ano, eu tenho 99% das coisas que eu comprei em materiais, vindo de pessoas negras. Ou se eu vou numa loja grande, eu procuro um vendedor negro, né? Então, o Black Money, fortalecer o Black Money é muito importante. Por quê? Quando os italianos e os japoneses vieram para o Brasil para trabalhar, eles receberam terras, documentos e dinheiro. Então, esse foi o sistema de contas. E aí, hoje, existe um sistema de cotas para colocar pessoas na universidade. E nós, que estamos fora da universidade, a gente pode construir e fortalecer esse Black Money, fazendo direito do dinheiro e gerar incremento. Porque se eu venho aqui e recebo, por exemplo, se hoje eu tenho contratos no Sebrae com o Itaú, com os Correios, e eu recebo essa grana, eu vou pagar o meu dinheiro e vou consumir dentro do Black Money, porque eu vou fortalecer as pessoas. Porque se essas pessoas fazem o trabalho de fomento da pessoa negra, né, da negritude, elas vão ter mais força para além do conteúdo acadêmico. Porque, infelizmente, às vezes algumas pessoas que trabalham, que não é pouco, né, mas que trabalham com a filosofia, com a negritude, com a antropologia, e não tem esse viés de negócios, elas têm mais dificuldade de ganhar muito fácil que tem dinheiro. Então, assim, hoje eu frequento, rodadas de negócios milionárias,
E fico olhando ali e falo, gente, é normal que eu poderia aqui pedir R$1 milhão? Por que não é normal no Nordeste? Por que não tem pessoas negras? Né? Então, quanto mais a gente ficar, hoje a gente está fazendo aqui o sistema de Black Power, né? Que são fundadores negros de contato do Brasil. E a pegada é essa, é pegar o dinheiro, contratar aquilo ali. Porque a educação e acesso precisa ser feito. Se a gente é só educação e não der acesso, não der dinheiro, não adianta, não vai para nenhum lugar. Eu cansei de receber muitas mentorias, mas eu não tenho dinheiro para investir e usar o meu conhecimento, porque eu não tenho dinheiro mesmo. Então hoje eu olho e falo, eu vou dar uma mentoria, vai dar esse programa de aceleração. Mas a gente vai fazer de tudo para que a gente tenha estrutura, dinheiro e acesso, para que as mulheres caminhem mais rápido. Porque sem dinheiro, infelizmente, não dá. Vamos falar então especificamente da Bensar. Como é que você pensou ela e para quem não conhece, não sabe como funciona, o que é uma startup e como funciona especificamente a Bensar como uma startup de educação. Sim. Quando eu fui convidada pelo Sagrado Legal para ser mentora de negócios, eu comecei a ficar muito sobrecarregada, porque era muita gente, muito trabalho, e era insuportável. Eu comecei a pedir ajuda, né? Falei com as meninas que eu conhecia para elas me ajudarem e tal. E eu falei assim, eu não posso voltar ao que eu fazia antes, que é o quê? Trabalhar demais. Então, a pegada de trabalhar de menos e ganhar mais, que é o meu propósito, eu quero, a proposta da Bensar é desacelerar mulheres para acelerar negócios. E como é que eu vou desacelerar mulheres? Fazendo que ela trabalhe menos. Eu quero que ela ganhe menos dinheiro? Jamais. Eu quero que a mulher ganhe mais dinheiro e trabalhe menos cada vez mais. É isso que eu desejo para mim e meu time, né? Então, uma startup é uma empresa que tem um produto escalável, ou seja, que eu posso ganhar mais dinheiro, não necessariamente eu vou aumentar meus custos. Vamos supor que a gente estivesse aqui no bar e enche, mas eu não tenho onde colocar as pessoas. Eu vou precisar. Obrigado, Lula. É porque eu falo tanto que isso está falando mulher, respira. Olha aqui. Não é muito chique. E aí a pegada da startup é exatamente essa, de escala, né? A escala. Então assim, hoje eu consigo replicar algumas partes da mentoria para muitas mulheres. E eu não preciso estar 100% em todas as áreas. Por exemplo, eu tenho 50 mentoradas, 40% do que elas precisam fazer no programa não precisam mais da minha presença. Porque a gente usa algumas ferramentas tecnológicas, roda alguns programas, tem uma plataforma gamificada, que é a gente entrega o conteúdo, elas respondem, sem nenhuma atuação humana, né? E a pegada das startups é essa, por exemplo, o Uber é uma startup, né? Ele não precisa ter uma série gigantesca, ele usa o carro de outras pessoas, a gente usa o software de outras pessoas, a gente usa diversos espaços. Então hoje a Bensar, ela pode acelerar mulheres no Rio Grande do Norte, em Alagoas, no Salvador, em qualquer lugar do Brasil ainda, né? Porque a gente trabalha tudo na língua portuguesa, mas muitas coisas a gente pode fazer sem a nossa presença, né? Sem vender nossa hora. E hoje nós somos felizes no quesito de ganhar dinheiro, porque a gente precisa vender a nossa hora. Obrigado, Lula. Eu vou ter que vir aqui mais vezes, viu? Minha primeira vez, mas tá bom. Perfeito. Eu vou deixar você respirar para beber um pouquinho do suco, vou falar um pouquinho do programa. A gente está lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Águio na filmagem, Ananda Carvalho como assistente de produção, e lembrando que também nós temos o apoio logístico dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson, sempre aqui no Bar Daus, Comida e Arte, que é parceiro do projeto. Siga a nossa página no nosso perfil no Instagram, Conversa de Botequim Live. E fique sempre ligado no programa aqui sempre gravado ao vivo no Facebook. Depois vai pro YouTube, sempre com um papo bacana sobre assuntos ligados à cultura, empreendedorismo, direitos humanos, enfim, temas importantes. E lembrando que ainda dá tempo, o programa está quase no fim, mas dá tempo de vir aqui pro Guardaus e assistir aqui ao vivo. Vou comer um queijinho também. Tá bom. Tá muito bom. Comida aqui no Guardaus é ótimo. Bárbara, deixa eu te perguntar agora. Sobre tudo isso que a gente conversou, questão da negritude, questão de mulheres pretas, questão de preconceito. Deixa eu lhe perguntar, você já sofreu ou já sentiu racismo ao entrar no lugar, ao se deparar numa reunião, numa viagem? Como é que funciona isso para você? Sim, muito várias vezes. Como é que funciona isso? Como é que você se sente? Como é que você reage? Sim.
No passado, quando eu não entendia exatamente, eu não tinha letramento racial, eu não entendia exatamente o que era isso. E eu sempre fui uma pessoa muito prática. Eu sempre tive muitas coisas importantes para fazer na minha vida. Desde que eu tenho 11 anos, 8, né, quando eu crescia, eu tenho coisas importantes. Então eu olhava aquilo ali e falava, vou embora, vou fazer outra coisa, vou seguir a minha vida, né? Hoje eu entendo que eu tenho um papel social, porque eu não posso sair de uma cena de racismo e preconceito, nem que seja um racismo falado, nem que seja um racismo institucional, que talvez seja o mais desafiador que eu vivo hoje, né? Que são as instituições grandes que tem aquilo ali no estrutural. Eu não posso mais sair, eu não posso, não quero sair sem dizer, sem dar uma oportunidade das pessoas ouvirem, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua opção. Eu posso optar por não falar nada, por sair, mas hoje, nesse momento, sempre que eu tenho a oportunidade, eu comigo, sabe? É o certo ou é o errado? Não, meu conceito de certo e errado não existe. Eu acredito que é assim, o que é que faz sentido para você, né? Então, o que faz sentido para mim hoje é estar em caso eu presencie alguma questão de racismo, eu vou intervir. Eu vou fazer a minha parte, já que eu tive acesso ao livramento racial, que é um que eu não deveria ter. Né? Então, assim, hoje tem que, não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então, a gente precisa criar, virar um terreno fofinho, confortável e gostosinho do racismo. Por quê? Todas as pessoas que estão na sociedade do Brasil, elas têm uma cultural arraigada, né? Eu cresci na sociedade racista, na minha vida, na minha família, na minha escola, né? Frequentando ambientes. E até aconteceu um episódio que eu estava numa reunião super diversa, realmente muito diversa, e uma pessoa que eu gosto muito falou assim, porque na favela, não sei o que, não é Bárbara? Me perguntou. Como se eu, só porque eu era uma pessoa negra, eu tivesse a obrigação de frequentar a favela. Aí eu falei para ele, fulano, me desculpa, mas e realmente era verdade, eu nunca fui uma favela. Mas eu pretendo isso, mas eu não sou uma pessoa negra, eu não fui na favela. Ou que foi criado ou que nasceu na favela. E não tem problema nenhum uma pessoa ser criada ou ter nascido na favela, mas você presumiu isso por conta da minha cor. E ele ficou arrasado, pediu desculpa, disse que não era a intenção dele. Pode não ter sido a intenção dele, mas aquilo ali é racismo moral. Então ele falou, eu que não falaram, né? Então eu sempre, eu prego muito para as minhas mentorias, gosto muito dos coronéis, tratar como rainha, como é que você gostaria de ser tratada, entre nas coisas mais caras, comece a experimentar as coisas boas, que é para vocês saberem que merecem esse povo, né? Então assim, eu busco viver isso, porque eu acho que melhor do que falar é viver. Né? Então eu busco viver de uma forma antirracista, né? Não passar pano para ninguém, mas sei que, depois de muita terapia, sei que podemos fazer várias coisas no âmbito antirracista. Só que o dinheiro, ele realmente está dando para pessoas brancas. Então eu vou lá buscar. Então eu posso pagar minha passagem, que eu vou lá na Natalia em São Paulo, lá no Cilindro, eu vou também, me deu dinheiro aqui, eu estou precisando desse dinheiro aí, que eu vou acelerar a galera lá em Natal ou no Brasil. Né? Porque, infelizmente, ainda não tem muito dinheiro na mão das pessoas negras, mas a gente ainda está em conquistar. E é o poder econômico, né? Por favor, Assim, a minha mentora do movimento LGBT é minha filha, Amanda. Ela fala muito isso aqui. E a LGBT tem mais obrigação de ter poder econômico do que pessoa certa. Porque precisa ter poder. Aí vem o econômico. Né? Então, assim, você acha que a nova geração vai estar mais ligada nisso? Nessa questão da negritude? Você acha? Olha, veja, César, eu tenho 4 anos só de diferença da minha mãe, não. Eu 32, Bianca tem 21. Bianca viveu movimentos de negritude na universidade. Eu não. Eu fiz administração, né? Saí lá em 2012, até 2012, veio um curso meio, né? Dural de direito ali realizado, mas não se falava nisso. A gente não tinha esses debates. Bianca não, Bianca ainda dentro da universidade, ela já tinha acesso ao quem é Sueli Carneiro, quem é Jamila, quem é Silvio Almeida, sabe? Hoje ministro, né? Pois é, graças. Que escreveu Racismo Estrutural, que é um livro maravilhoso. Quando eu vi que alguém botou uma notícia, Silvio Almeida, agora é ministro, eu falei, né, essa galera tá sonhando. Aí quando eu virei a realidade, eu falei, não, comemorou. não é, meu Deus, incrível, maravilhoso. Mas assim, é isso, vejam aqui também que estamos. E uma diferença de 4 anos, né? 4 anos, eu falo sempre, ó, eu não vivi isso. Né? Na universidade, eu já comecei lá na minha sala, 50 pessoas passaram,
3 ou 4 pessoas negras na minha sala. Que já é muito, porque na minha vida, como criança e adolescente, não tinha. Então, assim, acho que as crianças já que estão crescendo, vivenciando isso, tanto as questões de capacitismo, as questões, todas as questões de diversidade, né? Minha irmã mesmo está numa aula de dança, onde tem crianças pequenas, de todos os tipos, como principais, não como a nossa geração mesmo. Então, assim, estou bem otimista. Meu filho ontem mesmo estava com o meu salto alto, para muito trabalho. Eu falei, muito bem, Miguel, ande, não sei o que, faça assim, entendeu? Então, se fosse outro tempo, sei lá, pai e mãe, ia dizer, menino, você vai trabalhar. Desse jeito. Né? Menino, faz isso, é isso. Exatamente. Deixa disso, aí, quando eu vi isso, que foi uma atitude minha, eu não pensei, vou falar, não, eu falei, ninguém conta melhor do que eu. Então, nessa hora, eu falei assim, gente, olha que coisa boa, né? Olha como eu estou enfrentando isso, né? Vendo isso. Então, tipo, isso aí é natural, cada vez mais vai ter que ser natural. A gente tem que fazer a nossa parte. Principalmente a gente que já nasceu mais tarde, faz tempo Isso, você mesmo falou que seu filho é autista, ele descobriu que ele é autista. Como é que você lida com isso? Infelizmente também parece, eu sei que o Ivan Barão e fica um trabalho maravilhoso sobre o esclarecimento sobre o caso pacientismo. A gente, hoje a produção está tentando fazer esse programa, Ivan Barão aqui. E eu lhe pergunto, como é que você lida com isso? Como é que sua família e o seu entorno lida com isso? É de uma forma tranquila? Como é que você encara com isso? Nunca será. Nunca será? Nunca será de uma forma tranquila. Não, hoje, as questões com o Miguel são o que mais me desafiam hoje, né? Que eu tenho menos equilíbrio emocional quando eu lido com questões de preconceito, julgamento, com o Miguel, né? Mas assim, quando o Miguel era muito pequenininho, eu tive a felicidade de ter um diagnóstico rápido. Então, assim, eu fiquei triste, sofri, mas eu não fiquei negando, eu falei pra todo mundo, né? Então, assim, eu faço minha parte para mostrar para ele que eu tenho que dar só amor e autonomia, nada mais. E vem me desconstruir de um jeito, porque imagine você, sempre de aula particular, medalhas e medalhas de xadrez, principalmente no roxo, vai jogar xadrez, vai dizer, tá inteligente. Vou ensinar ele a tudo. E não é, porque não está interessado. Tem interesse dele, pessoal dele. Né? Então, assim, ele deu realmente um chá na minha cara. Tudo que você possa imaginar. Sei lá, suco de limão é maravilhoso, vou dar pro meu filho. Não quero, só tomo maracujá e laranja. Ele só gosta de amarelo, né? Só gosta de amarelo. Eu tenho uma grande amiga minha, que é uma filha autista, que ela só come vinhos amarelas. Pois Miguel gosta. A gente tem que dar o doce de amarelo, tem que ser bom bocado, quindim. A mãe tem que fazer comida amarela, também. Miguel é desse jeito. Cada um tem o seu, né? Mas assim, é isso. Miguel, na real, eu acredito que ele mostra pra mim mais ainda o seguinte, as coisas não são do jeito que você quer, do que você acredita. Eu imagino, se eu criar Miguel, eu crio Miguel de um jeito. Se ele for criar o filho dele do jeito que ele, lascou, não vai dar certo. Porque cada um tem um jeito, né? Então, assim, são muitos desafios, né? Você tem esse ano desafios horríveis na escola, né? Tem que aceitar ele, ele é autista, de repente a vaga sonha. Então, assim, mas é mais um luxo, né? Aquela história de um leão por dia, tem alguém que não tá matando o seu, que tá sobrando um leão pra mim, que quero fazer essa denúncia. Vocês cuidem dos seus leões aí, galera. Tem leão demais aí. Tá sobrando pra mim, mas é aí. Mas você dá conta. Mas o programa está quase chegando no fim, o papo está ótimo. Mas deixa eu te perguntar, quem deseja saber mais sobre o seu trabalho, sobre o empreendedorismo afrocentado, sobre essa questão da Bensar, como é que faz para lhe contatar? Sim, tem meu Instagram, é barbaralopes.rn, e tem o Instagram da Bensar, que é o Bensar Educado. A gente tem um site também, mas eu não sei decorar. Opa, mas se pesquisar no Google, o que o Google e o Alecrim não resolverem, nada não resolve. Pesquisem no Google, que tem Bensar lá. com S. Se botar Bensar, qualquer coisa da Bensar aparece. A gente teve uma matéria na 503 dos negócios, né? Que deu um coisa. Sim, é verdade. Tá saindo mais do que o próprio site da Bensar. Sim, eu li a matéria. Saiu, foi muito. Como é que foi aquilo? Eu fiquei em choque, né? Simplesmente eu recebi uma ligação para uma entrevista e eu estava em São Paulo, né? E aí eles falaram que estavam procurando uma startup, e aí a gente se apresentou e foi incrível, com uma receptividade boa. Inclusive hoje a gente faz parte de um programa chamado Mais Diverso Hoje, que é um programa de diversidade da pequena empresa e grande negócio. E aí foi muito especial,
eu dei uma acelerada boa no nosso trabalho do negócio. Quanto mais visibilidade a gente tem, maior chance de vender o programa, né? Porque a gente vende o programa de aceleração como um todo. E a mulher acelerada, ela não paga nada para estar no programa. Então, assim, é uma coisa bem completa, grande, que eu nunca vivi sozinha, eu sendo mentorada, né? Com uma qualidade alta, só que é gratuito para a mulher e quem paga só de preço. E tem essa meta de bater a diversidade, ou seja, uma meta é a forma deles ganharem dinheiro, eles ganham mais do que pagam. Então, essa é a sacada. Eu falo, ó, você quer pagar, paga aqui, você vai ganhar 2x. Então, aquilo que a gente falou, acaba envolvendo dinheiro. Exatamente. E é importante. Bom, fantástico. Então é só seguir Bárbara Lopes. .rn, Instagram, Facebook. Tudo, mesmo. Twitter. Twitter não, tô cansada. Twitter é cansativo mesmo. Instagram, que é o mais fácil, né? Que é a rede mais visível. Ou tá no Google ou no Alecrim. Vai no Alecrim, tá? É, no Alecrim é? Pode perguntar. Conhece, me conhece. Você não achar no Alecrim, não acha encanto nenhum. Eu conversei aqui com Bárbara Lopes, empreendedora, afrocentrada, da mentoria de Mulheres Pensar. Bárbara, obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma conversa maravilhosa, esclarecedora e sucesso para você. Que lide com seus leões e vai matando 1, 2, 3 leões por dia. Vou adoçando cada um, pode deixar comigo. Perfeito. Obrigado a você que está assistindo a gente, obrigado a toda a equipe, obrigado a todo mundo que está no Bardalos e até o próximo Conversa de Botequim.